From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah. Diretamente do auditório do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. Esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música para esta sessão será apresentada por vários coros de todo o mundo, todas gravadas previamente. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. President Dallin H. Oaks, first O counselor presidente in the Dallin first H. Oaks, presidency. primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we welcome you to the Sunday sejam morning bem-vindos à session sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 191 of the Church of Jesus de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nesta gloriosa manhã de Páscoa. President Russell M. Nelson, who O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. we extend our love Estendemos nosso amor e nossas saudações aos que participam desta reunião no mundo todo por meio do rádio, da televisão, da internet ou por transmissão via satélite. We acknowledge members of the first Reconhecemos nesta manhã os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos que estão sentados ao púlpito. the music for this session will be A música para esta sessão será apresentada por diversos coros, regentes e organistas. all selections have been Todas as músicas selecionadas foram gravadas previamente por membros da igreja em várias áreas do mundo. the Tabernacle Choir at Temple Square O opened coro this do meeting tabernáculo with da Praça do Templo deu início a esta sessão cantando On This Day of Joy and Gladness, neste dia de contentamento e alegria. Um coro de membros da igreja no México agora entoará cantando The Louvamos. invocation will then be offered by Elder Terrence A oração de abertura será oferecida pelo Elder Terrence N. Vinson, natural da Austrália member of the presidency of e membro da presidência dos 70. which a choir of children from Em seguida, um coro de crianças da Coreia do Sul cantará see the temple. Eu Gosto de Ver o Templo. Nuestro
Our beloved Father in heaven, we Nosso approach amado thee Pai now Celestial, grateful for the opportunity nos dirigimos a Ti gratos pela oportunidade que temos nesta linda manhã de Páscoa, de agradecer pela gloriosa ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo. E oramos para que Tu nos abençoe com um testemunho vibrante, forte, deste evento maravilhoso, com Sua ressurreição, por Ele aparecer a Maria. Abençoa-nos para que, à medida que ouvirmos aqueles que falarem hoje, nesta reunião, que sejamos abençoados e orientados por Ti, para que o Espírito guie as mensagens que serão compartilhadas conosco, para aqueles que ouvirão e verão. Somos gratos pelo Evangelho que foi restaurado, que carrega a sua simples e pura doutrina ao mundo. Oramos para que Tu nos abençoe, para que ergamos as mãos com amor para nossos irmãos, os Teus filhos, durante a mortalidade. Que demonstremos amor a todos os Teus filhos, conforme o Salvador nos ensinou. Oramos para que, ao participarmos desta reunião, com nossas perguntas e nossas preocupações, que recebamos de Teu Espírito as mensagens, as palavras proferidas e a mensagem que será comunicada em nosso coração e nossa mente por meio de Teu Espírito. Pedimos as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que falarão e também as Suas bênçãos nessa linda manhã de Páscoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. On this beautiful Easter morning, Nesta linda President manhã de Nelson Páscoa, o expressed presidente Nelson expressou um grande desejo de que oradores de várias partes do mundo pregassem o Evangelho de Jesus Cristo. Iniciaremos ouvindo o elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos, natural do Brasil. Em seguida, ouviremos a irmã Reina Isabel Aburto, segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro, natural da Nicarágua. Os elders S. Mark Palmer, da Nova Zelândia, e Edward Dubé, do Zimbábue, então falarão a nós. Ambos estão servindo na presidência da área África Sul, e suas mensagens foram gravadas previamente.
Meus queridos irmãos e irmãs, nesta radiante manhã de Páscoa, meu coração exulta de alegria ao relembrar o ato mais maravilhoso, mais majestoso e mais inestimável que já ocorreu em toda a história, o sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. As eminentes palavras do profeta Isaías magnificam a grandeza e a generosidade da condescendência e do sacrifício do Salvador em favor de todos os filhos de Deus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ao tomar voluntariamente sobre si os pecados de toda a humanidade, sendo cruelmente pregado na cruz e conquistando a morte vitoriosamente ao terceiro dia, Jesus deu um significado ainda mais sagrado à ordenança da Páscoa que já havia sido conferida a Israel nos tempos antigos. Em cumprimento à profecia, ele ofereceu seu próprio corpo e seu precioso sangue como o grande e último sacrifício, legitimando os tradicionais símbolos utilizados na celebração da Páscoa do Senhor. Assim fazendo, Cristo vivenciou um sofrimento físico e espiritual incompreensível para a mente humana. O próprio Salvador declarou: "Pois eis que eu, Deus, sofri estas coisas por todos. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai, eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens." Por meio de seu sacrifício infinito e misericordioso, Cristo graciosamente cumpriu a vontade do Pai. Ele sobrepujou o aguilhão da morte física e espiritual, introduzido no mundo por meio da queda, oferecendo a nós a gloriosa possibilidade da salvação eterna. Jesus foi o único ser capaz de realizar esse sacrifício eterno e perfeito por todos nós. Ele foi escolhido e pré-ordenado no grande conselho dos céus, antes mesmo que o mundo fosse formado. Além disso, por ter nascido de uma mãe mortal, ele herdou dela a morte física, porém de Deus, como filho unigênito do Pai, ele herdou o poder de entregar sua própria vida e então tornar a tomá-la. Ademais, Cristo viveu uma vida perfeita, sem máculas, portanto isento das exigências da justiça divina. Certa vez, o profeta José Smith ensinou: "O mundo não poderia receber a salvação sem a mediação de Jesus Cristo. Deus preparou um sacrifício na dádiva de seu próprio Filho, que seria enviado no devido tempo para abrir a porta pela qual o homem pudesse entrar na presença de Deus." Embora o Salvador tenha removido incondicionalmente os efeitos da morte física por meio de seu sacrifício, ele não eliminou nossa responsabilidade pessoal de nos arrepender dos pecados que cometemos. Em vez disso, ele nos estendeu um convite especial para nos reconciliarmos com nosso Pai eterno. Por meio de Jesus Cristo e de seu sacrifício expiatório, podemos experimentar uma poderosa mudança de mente e coração, gerando assim uma nova atitude, tanto para com Deus quanto para com a vida em geral. Ao nos arrependermos sinceramente de nossos pecados e voltarmos nosso coração e nossa vontade a Deus e a seus mandamentos, podemos receber seu perdão e sentir a influência de seu Santo Espírito mais abundantemente. Assim, por meio de sua misericórdia, evitamos ter que experimentar a intensidade do sofrimento que o Salvador suportou. O dom do arrependimento é uma expressão da bondade de Deus para com seus filhos e uma demonstração de seu incomparável poder para nos ajudar a sobrepujar os pecados que cometemos.
É também uma prova da paciência e da longanimidade que nosso amado Pai tem em relação às nossas fraquezas e debilidades. O presidente Russell M. Nelson, nosso querido profeta, referiu-se a essa dádiva como a chave para a felicidade e a paz de consciência. Meus queridos amigos, testifico a vocês que, ao nos arrependermos genuinamente de nossos pecados, permitimos que a expiação de Cristo se torne completamente eficaz em nossa vida. Assim, nós nos livramos das cadeias do pecado, encontramos alegria em nossa jornada terrena e nos tornamos elegíveis para receber a salvação eterna, a qual foi preparada desde a fundação do mundo para todos os que creem em Jesus Cristo e se achegam a Ele. Adicionalmente à majestosa dádiva da salvação, o Salvador nos oferece alívio e conforto ao enfrentarmos nossas aflições, tentações e fraquezas da vida mortal, inclusive em meio às circunstâncias que temos vivido ultimamente com a atual pandemia. Posso lhes assegurar que Cristo está sempre ciente das adversidades pelas quais passamos na mortalidade. Ele compreende todas as nossas amarguras, agonias e dores físicas, assim como os desafios emocionais e espirituais que enfrentamos. Seu coração é cheio de misericórdia e Ele está sempre pronto a nos socorrer. Isso é possível porque Ele vivenciou pessoalmente e tomou sobre si na carne as dores de nossas fraquezas e enfermidades. Com mansuetude e humildade de coração, Ele desceu abaixo de todas as coisas e aceitou ser desprezado, rejeitado e humilhado pelos homens, tendo sido ferido por nossas transgressões e iniquidades. Ele padeceu tudo isso por nós, tomando sobre si todos os pecados do mundo, tornando-se assim o verdadeiro cuidador espiritual de nossa alma. Ao nos achegarmos mais a Ele, rendendo-nos espiritualmente a seus cuidados, seremos capazes de tomar sobre nós o seu jugo, que é suave, e o seu fardo, que é leve, encontrando assim o conforto e o descanso prometidos. Além disso, receberemos o fortalecimento que todos necessitamos para vencer as agruras, as fraquezas e os pesares de nossa vida, as quais são extremamente difíceis de suportar sem a ajuda dele e de seu poder de cura. As Escrituras nos ensinam: lança a tua carga sobre o Senhor, e Ele te susterá, e permita a Deus que vossas cargas sejam leves pela alegria em seu Filho. Ao final do ano passado, recebi a notícia do falecimento de um querido casal, Mário e Regina Emerick. Eles eram muito fiéis ao Senhor e partiram com apenas 4 dias de diferença devido a complicações decorrentes da Covid-19. Um de seus filhos, que atualmente serve como bispo no Brasil, relatou-me o seguinte: foi muito difícil ver meus pais partirem deste mundo naquela condição, mas pude sentir claramente a mão do Senhor em minha vida em meio àquela tragédia, pois recebi forças e paz que transcenderam meu entendimento. Por meio de minha fé em Jesus Cristo e em sua expiação, recebi ajuda divina para fortalecer e consolar meus familiares e todos os que nos apoiaram durante essa experiência difícil. Embora o milagre que todos esperavam não tenha ocorrido, eu sou testemunha da mudança que ocorreu na minha própria vida e na vida de meus familiares. Senti uma paz inexplicável que penetrou as entranhas de meu coração, dando-me esperança e confiança no amor do Salvador por mim e no plano de felicidade que Deus tem para seus filhos. Aprendi que nos dias tristes de pesar, os braços amorosos do Salvador estão sempre estendidos quando buscamos de todo o nosso coração, poder, mente e força. Meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo de Páscoa, presto o meu testemunho solene de que Jesus ressuscitou dos mortos e que Ele vive. Testifico-lhes que, por meio dele e de seu infinito sacrifício expiatório, o Salvador nos proporcionou uma maneira de vencermos,
tanto a morte física como a espiritual. Ele nos oferece consolo e segurança nos momentos de dificuldade. Asseguro-lhes que, ao depositarmos nossa confiança em Jesus Cristo e em sua expiação, perseverando em nossa fé até o fim, desfrutaremos as promessas de nosso amado Pai Celestial, que faz tudo o que está a seu alcance para nos ajudar a retornar à sua presença um dia. Esta é sua obra e sua glória. Testifico a vocês que Jesus é o Cristo, o Redentor do mundo, o Messias prometido, a ressurreição e a vida. Compartilho estas verdades com vocês em seu sagrado nome, o Filho unigênito do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta gloriosa manhã de Páscoa, as crianças cantam alegremente. Em um dia primaveril, Cristo ressurgiu. Venceu a morte, reviveu da tumba, então saiu. Somos gratos por nosso conhecimento da ressurreição de Jesus Cristo. Ainda assim, em algum momento de nossa vida, nós nos sentiremos devastados ao perdermos alguém que amamos muito. Durante a atual pandemia global, muitos de nós perderam pessoas queridas, familiares ou amigos. Oramos por aqueles que sofreram por tão grandes perdas. O presidente Russell M. Nelson ensinou: seja qual for a idade, lamentamos a perda daqueles a quem amamos. O pranto é uma das mais profundas expressões do amor genuíno. Além do mais, não poderemos apreciar plenamente nossos reencontros do outro lado do véu se não tivermos separações dolorosas agora. A única maneira de tirar a tristeza da morte é desfrutar o amor da vida. Podemos imaginar como os amigos de Jesus, que o haviam seguido e ministrado a ele, sentiram-se ao testemunhar sua morte. Sabemos que eles estavam tristes e chorando. No dia da crucificação, sem saber o que aconteceria no domingo, eles devem ter se sentido devastados pela angústia, questionando como poderiam seguir em frente sem o seu Senhor. No entanto, eles continuaram ministrando a ele, mesmo na morte. José de Arimateia pediu a Pilatos que entregasse a ele o corpo de Jesus. Ele tomou o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, levou-o para o seu sepulcro novo e revolveu uma grande pedra para a porta do sepulcro. Nicodemos levou mirra e aloés. Ele ajudou José a levar o corpo e a envolvê-lo em lençóis com as especiarias. Maria Madalena e outras mulheres seguiram José e Nicodemos, viram onde eles deixaram o corpo de Jesus e prepararam aromas e ungüentos para ungí-lo. De acordo com as leis estritas daquela época, elas esperaram para preparar e ungir o corpo, porque sábado era o dia do Senhor. Então, na manhã de domingo, elas foram ao sepulcro. Após perceberem que o corpo do Salvador não estava lá, elas foram contar aos discípulos, que eram os apóstolos de Jesus. Os apóstolos foram com elas até o sepulcro e viram que estava vazio. Todos, exceto Maria Madalena, partiram, perguntando-se o que havia acontecido com o corpo do Salvador. Maria Madalena ficou sozinha no sepulcro. Apenas 2 dias antes, ela havia visto a morte trágica de seu amigo e mestre. Agora, sua tumba estava vazia e ela não sabia onde ele estava. Ela não conseguia entender aquilo e então chorou. Naquele momento, o Salvador ressurreto veio até ela e perguntou-lhe por que ela estava chorando e quem ela buscava. Achando que era o hortelão quem estava falando, ela disse:
que se ele tivesse levado o corpo de seu Senhor, que dissesse a ela onde o havia colocado para que ela pudesse levá-lo. Imagino que o Senhor tenha permitido que Maria Madalena sentisse pesar e expressasse sua dor. Ele então a chamou pelo nome e ela se virou e o reconheceu. Ela viu o Cristo ressurreto e foi uma testemunha de sua gloriosa ressurreição. Assim como vocês, de certa maneira, eu consigo entender a angústia sentida por Maria Madalena e suas amigas quando sofreram pela morte de seu Senhor. Quando eu tinha 9 anos de idade, perdi meu irmão mais velho durante um terremoto devastador. Como isso aconteceu muito inesperadamente, levou um momento para eu compreender a realidade do que tinha acontecido. Eu me senti devastada pela tristeza e perguntava a mim mesma, o que aconteceu com meu irmão? Onde ele está? Para onde ele foi? Vou vê-lo de novo? Naquela época, eu não conhecia o plano de salvação criado por Deus e queria saber de onde nós viemos. Qual o propósito da vida e o que acontece conosco após a morte? Não temos todos esses anseios quando perdemos um ente querido ou quando passamos por dificuldades em nossa vida? Alguns anos depois, comecei a pensar em meu irmão de uma maneira específica. Eu o imaginava batendo em nossa porta. Eu abria a porta, ele estava parado lá e me dizia: "Não estou morto, estou vivo. Não podia vir te ver, mas agora vou ficar com você e nunca mais vou embora." Aquele pensamento, quase um sonho, ajudou-me a lidar com a dor que senti ao perdê-lo. O pensamento de que ele estaria comigo vinha à minha mente com frequência. Às vezes, eu ia até a porta, esperando que ele batesse e eu pudesse vê-lo de novo. Cerca de 40 anos depois, na época da Páscoa, eu estava ponderando sobre a ressurreição de Jesus Cristo e comecei a pensar em meu irmão. Naquele momento, algo despertou em minha mente. Eu me lembro de imaginá-lo vindo me ver. Naquele dia, percebi que o Espírito tinha me consolado em um momento difícil. Eu havia recebido um testemunho de que o espírito de meu irmão não estava morto, ele está vivo. Ele ainda está progredindo em sua existência eterna. Agora sei que meu irmão há de ressuscitar naquele momento magnífico, quando, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, todos nós seremos ressuscitados. Além disso, Cristo tornou possível que todos nós nos reunamos em famílias e tenhamos alegria eterna na presença de Deus, se escolhermos fazer e guardar convênios sagrados com Ele. O presidente Nelson ensinou: a morte é um elemento necessário de nossa existência eterna. Ninguém sabe quando virá, mas ela é essencial ao grande plano de felicidade de Deus. Graças à expiação do Senhor, a ressurreição final é uma realidade e a vida eterna é uma possibilidade para toda a humanidade. Para os pesarosos entes queridos que ficaram, o aguilhão da morte é aliviado pela firme fé em Cristo, um perfeito esplendor de esperança, amor a Deus e a todos os homens e um profundo desejo de servi-los. Essa fé, essa esperança, esse amor vão nos qualificar para entrar na santa presença de Deus e, com nossa companheira eterna e nossa família, habitar com Ele para sempre. Testifico que, se Cristo não houvesse ressuscitado dos mortos, nem rompido as ligaduras da morte, para que a sepultura não tivesse vitória, nem aguilhão tivesse a morte, não poderia ter havido ressurreição. Há, porém, uma ressurreição. Portanto, a sepultura não tem vitória, e o aguilhão da morte é desfeito em Cristo. Ele é a luz e a vida do mundo. Sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida. Sim, e também uma vida que é infinita, de modo que não pode mais haver morte. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo declarou:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Testifico que, por intermédio da expiação redentora e da ressurreição gloriosa de Jesus Cristo, corações despedaçados podem ser curados, a angústia pode se transformar em paz e o desespero pode se tornar esperança. Ele pode nos envolver em seus braços de misericórdia, consolo e fortalecimento e curar cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Several years ago, while attending Há vários meetings in anos, Salt Lake enquanto City, participava de algumas reuniões em Salt Lake City, fui cumprimentado por nosso querido profeta Russell M. Nelson. is typically warm and Com seu jeito habitualmente caloroso e de modo pessoal, ele perguntou: Mark, how's your mum doing? como está a sua mãe? I told him I had been with her. Respondi que no início daquela semana eu tinha estado na casa dela na Nova Zelândia e que, apesar da idade avançada, ela tinha grande fé e era uma inspiração para todos os que a conheciam. Then said, Ele então disse: por favor, transmita a ela meu amor e diga a ela que estou ansioso para vê-la novamente. surprised and asked, Fiquei bastante surpreso e perguntei: você tem uma viagem marcada para a Nova Zelândia em breve? full sincerity, Com sinceridade e de modo ponderado, ele respondeu: não, I will see her Vou- in the next life. vou vê-la na próxima vida. There was nothing frivolous in his response. Não houve qualquer leviandade em sua resposta. Foi uma expressão perfeitamente natural de um fato. Unguarded moment. Naquele momento particular e reservado, ouvi e senti um testemunho puro de um profeta vivo de que a vida continua após a morte. This conference weekend, you will Neste final de semana de conferência, vocês ouvirão apóstolos e profetas vivos testificarem da ressurreição de Jesus Cristo. Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. pertain to our Todas as coisas de nossa religião são meros apêndices dessa verdade. promise that as you Prometo listen with real que, ao ouvirem suas palavras com real intenção, o Espírito confirmará em sua mente e em seu coração a veracidade desses testemunhos. Jesus' ancient apostles were forever A vida dos antigos apóstolos de Jesus foi modificada para sempre depois que ele apareceu a eles após a sua morte. resurrected. 10 deles viram por si mesmos que ele havia ressuscitado. Tomé, estando a princípio ausente, declarou: se eu não vir, Later, de maneira nenhuma o crerei. Posteriormente, Jesus advertiu Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Depois, o Senhor ensinou o papel fundamental da fé. Bem-aventurados os que não viram e creram. resurrected Lord gave his apostles the O charge Senhor ressurreto deu a seus apóstolos without living o encargo de prestarem testemunho dele. behind worldly occupation, Assim como nossos apóstolos vivos hoje, eles abriram mão da profissão que tinham e passaram o resto de sua vida declarando corajosamente que Deus havia levantado Jesus dentre os mortos. O poderoso testemunho que prestaram levou centenas de pessoas a aceitar o convite de serem batizadas. Easter morning, A gloriosa mensagem da Páscoa é essencial para todo o cristianismo. Christ has risen from the Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e, por causa disso, nós também voltaremos a viver após a morte. knowledge gives meaning and purpose. Esse conhecimento dá propósito e significado para a nossa vida. Se prosseguirmos com fé, nossa vida mudará para sempre, tal como ocorreu com a vida dos antigos apóstolos. Nós, assim como eles, com fé em Jesus Cristo, seremos capazes de suportar qualquer aflição. Essa fé também nos dá esperança para o momento em que nossa tristeza se converterá em alegria. My own faith had its beginnings following a time of sorrow. Minha própria fé teve início após uma época de tristeza. Meus pais eram criadores de ovelhas na Nova Zelândia. Eles tinham uma vida boa. Married couple, Como um jovem casal, eles foram abençoados com 3 the filhinhas. youngest of these was named A filha mais nova se chamava Anne. one day while they were on Certo dia, enquanto passavam um feriado juntos próximo a um lago, Anne, com 17 meses de vida, saiu caminhando despercebida. Após alguns minutos de busca desesperada, ela foi encontrada sem vida na água. this nightmare caused unspeakable Esse pesadelo causou uma tristeza indescritível. Anos depois, meu pai escreveu que parte da alegria que sentiam It also caused havia sumido da vida deles para sempre. important questions. Isso também resultou em certo anseio por respostas às perguntas mais importantes da vida. O que acontecerá com nossa preciosa Anne? Nós a veremos de novo? Family ever be happy again?
como nossa família pode voltar a ser feliz. Alguns anos depois dessa tragédia, 2 jovens missionários de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vieram à nossa fazenda. Eles começaram a ensinar as verdades encontradas no livro de Mórmon e na Bíblia. Entre elas, a promessa de que Anne estava vivendo no mundo espiritual. E que, graças à ressurreição de Jesus Cristo, ela também ressuscitará. Eles ensinaram que a Igreja de Jesus Cristo foi novamente restaurada na Terra com um profeta vivo e com 12 apóstolos. Também ensinaram a respeito da incomparável e extraordinária doutrina de que as famílias podem permanecer unidas para sempre pela mesma autoridade do sacerdócio que Jesus Cristo conferiu a Pedro, seu apóstolo presidente. Minha mãe imediatamente reconheceu a verdade e recebeu um testemunho do Espírito. Meu pai, por outro lado, resistiu até o ano seguinte, em meio a dúvidas e a impressões espirituais que recebia. Além disso, ele estava relutante em mudar seu estilo de vida. Certa manhã, após uma noite sem conseguir dormir, enquanto andava de um lado para o outro, ele se virou para minha mãe e disse: "Se eu não for batizado hoje, nunca mais me batizarei." Minha mãe contou aos missionários o que havia acontecido e eles imediatamente reconheceram essa fagulha de fé que surgira em meu pai, que naquele dia ou seria transformada em chamas ou se extinguiria de vez. Naquela mesma manhã, nossa família viajou para a praia mais próxima. Sem saber o que estava acontecendo, nós, crianças, fizemos um piquenique nas dunas de areia enquanto os elders Boyd Green e Gary Sheffield conduziam meus pais à água para batizá-los. Em um ato adicional de fé, meu pai se comprometeu em particular com o Senhor, prometendo que, a despeito do que acontecesse, ele seria fiel por toda a vida às promessas que estava fazendo. Um ano depois, um templo foi dedicado em Hamilton, na Nova Zelândia. Pouco tempo depois, nossa família e outra pessoa representando Anne ajoelharam-se ao redor do altar, naquela sagrada casa do Senhor. Naquele local, pela autoridade do sacerdócio, fomos unidos como família eterna, em uma bela e simples ordenança. Isso nos trouxe grande paz e alegria. Muitos anos depois, meu pai me disse que se não fosse pela trágica morte de Anne, ele nunca teria sido humilde o suficiente para aceitar o Evangelho restaurado. Apesar disso, o Espírito do Senhor transmitiu esperança de que aquilo que os missionários ensinaram era verdadeiro. A fé que meus pais tinham continuou a crescer até que eles desenvolveram um testemunho, o qual, como um farol silencioso e humildemente, guiou todas as suas decisões na vida. Sempre serei grato pelo exemplo de meus pais às gerações futuras. É impossível mensurar quantas vidas eles mudaram para sempre por causa de seus atos de fé em resposta a uma profunda tristeza. Convido todos os que estão tristes, todos os que enfrentam dúvidas, todos os que se perguntam o que acontece depois da morte, a depositar sua fé em Cristo. Prometo que, se desejarem acreditar e então agirem com fé, seguindo os sussurros do Espírito, vocês encontrarão alegria nesta vida e no mundo vindouro. Como anseio pelo dia em que me encontrarei com minha irmã Anne. Anseio pelo alegre encontro com meu pai que faleceu há 30 anos. Presto testemunho da alegria que sentimos por vivermos pela fé, por acreditarmos sem ver, mas também por sabermos pelo poder do Espírito Santo que Jesus Cristo vive. De todo o meu coração e de toda a minha alma, eu escolho seguir Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado. Essa escolha me abençoa em todos os aspectos de minha vida. Sei que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao ler o livro de Atos e as epístolas de Paulo, fico admirado pelo modo como Paulo serviu a Jesus Cristo, ensinou sobre ele e testificou dele movido por amor e gratidão. Como uma pessoa pode servir com tanto amor e gratidão, especialmente se levarmos em consideração seus grandes sofrimentos? O que motivou Paulo a servir? Prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo significa continuar fielmente
no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna, com nosso Salvador e nosso Pai Celestial. Paulo observou que seus sofrimentos não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A carta de Paulo aos Filipenses, que ele escreveu quando estava cativo em uma prisão, é uma carta de imensa alegria e regozijo, de incentivo a todos nós, particularmente neste difícil tempo de incertezas. Todos podemos desenvolver coragem semelhante à de Paulo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar Cristo. Ao observarmos o serviço prestado por Paulo, podemos nos inspirar e nos elevar com os Paulos dos nossos dias, que também servem, ensinam e testificam com amor e gratidão em meio a desafios que enfrentam na própria vida e na vida de seus entes queridos. Uma experiência que tive há 9 anos me ajudou a perceber como é importante prosseguir para o alvo. Em 2012, enquanto me dirigia pela primeira vez para uma reunião de liderança da Conferência Geral, eu me sentia sobrecarregado e inadequado. Em minha mente havia uma voz que repetia insistentemente: "Você não deveria estar aqui. Houve um sério engano." Enquanto estava procurando um lugar para me sentar, o elder Jeffrey R. Holland me viu entre as pessoas. Ele veio até mim e disse: "Edward, é bom vê-lo aqui." E gentilmente deu tapinhas em meu rosto. Senti-me como um bebê. Seu amor e carinho me aqueceram a alma e me ajudaram a me sentir acolhido, em espírito de irmandade. No dia seguinte, observei o elder Holland fazer o mesmo que havia feito comigo no dia anterior, carinhosamente dando tapinhas no rosto do elder Dallin H. Oaks, que é o membro mais antigo de seu quórum. Naquele momento, senti o amor do Senhor por intermédio desses homens que apoiamos como profetas, videntes e reveladores. O elder Holland, por meio de suas ações gentis e naturais, ajudou-me a superar meu egocentrismo e meus sentimentos de inadequação. Ajudou-me a me concentrar no trabalho sagrado e alegre para o qual eu havia sido chamado: levar almas a Cristo. Ele, assim como Paulo de antigamente, ensinou-me a prosseguir para o alvo. Curiosamente, Paulo nos exorta a seguir adiante, enquanto nos convida a esquecer o que ficou para trás. Nossos medos, focos, nossas falhas e tristezas do passado. Ele está nos convidando, assim como o nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson, a uma nova e mais sagrada abordagem. A promessa do Salvador é real, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Em meu primeiro discurso na Conferência Geral, compartilhei uma experiência em que minha mãe me ensinava a trabalhar em nossa plantação. Nunca olhe para trás, disse ela. Olhe para frente, para o que ainda nos resta fazer. No final de sua vida, enquanto minha mãe batalhava contra um câncer, ela morou com Naomi e comigo. Uma noite, eu a ouvi chorando em seu quarto. Sua dor era intensa, mesmo depois de ter tomado sua última dose diária de morfina 2 horas antes. Entrei no quarto e chorei com ela. Orei com voz alta para que ela recebesse alívio instantâneo de sua dor. E ela fez o mesmo que havia feito em nossa plantação alguns anos antes. Ela parou e me ensinou uma lição. Nunca vou me esquecer de seu rosto naquele momento, frágil, abatido e cheio de dor, olhando fixamente com pesar para seu filho entristecido. Ela sorriu, por entre as lágrimas, olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Não cabe a você ou a ninguém, mas ao Pai Celestial decidir se esta dor deve cessar ou não." Sentei-me em silêncio. Ela também se sentou em silêncio. Essa cena permanece vívida em minha mente. Naquela noite, por meio de minha mãe, o Senhor me ensinou uma lição que permanecerá comigo para sempre. Enquanto minha mãe expressava sua aceitação da vontade de Deus, lembrei-me do motivo pelo qual Jesus Cristo sofreu no jardim do Getsemane e na cruz do Gólgota. Ele disse: "Eis que vos dei o meu evangelho, e este é o evangelho que vos dei.
que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. Tenho ponderado sobre as perguntas proféticas de nosso querido profeta, o presidente Nelson, na última conferência geral. O presidente Nelson perguntou: vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que sua voz tenha precedência sobre quaisquer outras domissões? Estão dispostos a ter sua vontade absorvida pela vontade dele? Minha mãe teria respondido um sim emocionado, porém firme. E outros membros fiéis à igreja em todo o mundo também responderiam um sim emocionado, porém firme. Presidente Nelson, muito obrigado por nos inspirar e nos elevar com essas perguntas proféticas. Recentemente, tive uma conversa em Pretória, África do Sul, com um bispo que teve a esposa e a filha adulta sepultadas no mesmo dia. A vida delas foi levada pela pandemia do coronavírus. Perguntei como ele se sentia. A respeito do bispo Ted Tabet, fortaleceu minha determinação de seguir as palavras e os conselhos dos profetas. Ele respondeu que sempre há esperança e conforto em saber que o Salvador tomou sobre si as dores de seu povo para que soubesse como nos socorrer. Com profunda fé, ele testificou: sou grato pelo plano de salvação, o plano de felicidade. Ele então me fez uma pergunta: não era isso o que nosso profeta estava tentando nos ensinar na última conferência? Embora os desafios da mortalidade sobrevenham a todos nós de um modo ou de outro, que possamos nos concentrar na nossa meta de prosseguir para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus. Meu humilde convite a todos nós é que não desistamos nunca. Somos chamados a deixar todo o impedimento e o pecado que tão facilmente nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não se trata apenas do que estamos passando na vida, mas em quem estamos nos tornando. A alegria em prosseguir para o alvo. Testifico sobre ele que venceu todas as coisas e vai nos ajudar ao buscarmos por sua ajuda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, brethren, for your great messages. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pelas mensagens maravilhosas. Um coro de mulheres e crianças do mundo inteiro entoarão agora o amado hino da primária: Sou um filho de Deus. Após o hino, ouviremos o elder José E. Teixeira, natural de Portugal e membro da presidência dos 70. Em seguida, ouviremos o elder Taniela B. Wakolo, natural de Fiji, que serve atualmente como presidente da área Filipinas. Sua mensagem foi gravada previamente. Após suas palavras, ouviremos os elders Chi Hong Samwong, natural de Hong Kong, e Michael John Yute, natural das Filipinas. This is the Sunday morning session of the 191st Annual General Conference. Esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Em 1946, o jovem pesquisador Arthur Hessler caminhava às margens do riacho de uma montanha nos arredores de casa, onde tinha passado sua infância, quando teve uma experiência que o levou a uma importante descoberta sobre como os peixes encontraram um caminho de volta aos riachos onde nasceram. Subindo a montanha, quando ainda não podia enxergar a cachoeira favorita de sua infância, uma recordação quase esquecida lhe veio à mente de repente. Ele disse: quando a brisa fresca que carregava a fragrância de musgos e colombinas varreu o pilar rochoso, os detalhes da cachoeira e sua localização na face da montanha, de repente, surgiram em minha mente. Aqueles aromas reacenderam suas memórias de infância e fizeram se lembrar do seu lar. Se os aromas podiam provocar tais lembranças nele, ele raciocinou que talvez eles pudessem ser tão sugestivos para o salmão, que depois de anos em mar aberto, retorna ao mesmo riacho de seu nascimento para desovar. Com base nessa experiência, Hessler e outros pesquisadores demonstraram que o salmão é capaz de se lembrar de certos odores. Isso ajuda a navegar milhares de quilômetros pelo mar para encontrar o caminho de volta ao seu lar. Esse relato me fez pensar em uma das coisas mais importantes que podemos fazer nesta vida, é reconhecer o caminho de volta ao nosso Pai Celestial, lembrarmos-nos desse caminho e perseverarmos com fidelidade e alegria ao longo da jornada. Pensei em 4 lembretes que, quando usados e aplicados de maneira consistente em nossa vida, podem reacender o que sentimos por nosso lar celestial. Primeiro, podemos lembrar que somos filhos de Deus. Temos uma herança divina. Saber que somos filhos de Deus e que Ele deseja que voltemos à sua presença é um dos primeiros passos na jornada de volta ao nosso lar celestial. Lembrem-se dessa herança. Com regularidade, reservem um tempo para fortalecer seu sistema imunológico espiritual, lembrando-se das bênçãos que receberam do Senhor. Confie nas orientações que receberam dele, em vez de recorrer apenas ao mundo para medir seu valor pessoal e encontrar seu caminho. Recentemente, visitei uma pessoa amada depois de ela ter estado no hospital. Ela me disse com emoção que, enquanto estava deitada no leito hospitalar, tudo o que ela desejava era que alguém cantasse o hino "Sou um filho de Deus". Esse único pensamento, disse ela, deu-lhe a paz de que precisava naquela hora de aflição. Saber quem são muda o que vocês sentem e o que fazem. Compreender quem vocês realmente são os prepara melhor para que reconheçam o caminho de volta ao nosso lar celestial. Lembrem-se desse caminho e desejem voltar. Segundo, podemos lembrar do alicerce que nos protege. Ganhamos força quando permanecemos juntos, firmes e fiéis ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, mesmo quando outras pessoas desconsideram totalmente os mandamentos e os princípios de salvação. No livro de Mormon, Elamã ensinou seus filhos a lembrarem-se de que devem construir seus alicerces sobre Jesus Cristo, a fim de terem forças para resistir às tentações do adversário. A fúria dos ventos e das tempestades de Satanás será lançada sobre nós, mas não terão poder para nos arrastar ao abismo se depositarmos nossa confiança no lugar mais seguro, que é nosso Redentor. Sei, por experiência própria, que ao escolhermos ouvir sua voz e segui-lo, receberemos sua ajuda. Obteremos uma perspectiva mais ampla de nossas circunstâncias e uma compreensão mais profunda do propósito da vida. Sentiremos os impulsos espirituais que nos guiarão para nosso lar. Terceiro, podemos lembrar de orar sempre. Vivemos uma época em que, com o único toque ou comando de voz, podemos começar a buscar respostas sobre quase qualquer assunto na imensidão de dados armazenados e organizados em uma vasta e complexa rede de computadores. Por outro lado, temos a simplicidade do convite para começarmos a buscar respostas do céu. Ora sempre, e derramarei meu Espírito sobre ti. O Senhor nos promete, e grande será a tua bênção. Sim, até maior do que se obtivesses tesouros da terra.
Deus está plenamente ciente de cada um de nós e pronto para ouvir nossas orações. Quando nos lembramos de orar, encontramos seu amor que sustenta, e quanto mais oramos ao nosso Pai Celestial em nome de Cristo, mais trazemos o Salvador para a nossa vida. Dessa forma, reconhecemos melhor o caminho que Ele traçou de volta ao nosso lar celestial. Quarto, podemos lembrar de servir ao próximo. Ao nos esforçarmos para seguir Jesus Cristo, servindo e mostrando bondade aos outros, fazemos do mundo um lugar melhor. Nossas ações podem abençoar significativamente a vida das pessoas ao nosso redor e a nossa própria vida. O serviço amoroso acrescenta significado à vida tanto de quem oferece como de quem recebe. Não subestime o potencial que vocês têm de influenciar os outros para o bem, tanto por meio de suas ações quanto por seu exemplo. O serviço amoroso ao próximo nos guia ao longo do caminho para nosso lar celestial, o caminho que trilhamos para nos tornarmos como nosso Salvador. Em 1975, como resultado de uma guerra civil, Arnaldo Eugênio Teres Grillo e seus filhos tiveram que abandonar sua casa e tudo o que haviam construído ao longo de décadas de trabalho árduo. Em Portugal, seu país natal, o irmão e a irmã Teres Grillo enfrentaram o desafio de começar tudo de novo. Mas anos mais tarde, depois de se tornarem membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles disseram: perdemos tudo o que tínhamos, mas foi uma coisa boa, porque isso nos obrigou a ponderar a respeito da importância das bênçãos eternas. Eles perderam seu lar terreno, mas encontraram um caminho de volta ao seu lar celestial. Não importa o que precisem deixar para trás para seguir o caminho de volta ao lar, um dia isso não parecerá um sacrifício. Temos o exemplo perfeito de Jesus Cristo a seguir, e a jornada em direção ao nosso lar eterno só é possível por causa de seus ensinamentos, de sua vida e seu sacrifício expiatório, que inclui sua morte e sua ressurreição. Eu os convido a experimentar a alegria de lembrar que somos filhos de Deus e de que Ele amou o mundo de tal maneira que nos enviou seu Filho para nos mostrar o caminho. Convido-os a se lembrarem de serem fiéis, de voltar a sua vida ao Salvador e de construir sua alicerce sobre Ele. Lembre-se de orar sempre em sua jornada e de servir ao próximo ao longo do caminho. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo de Páscoa, presto testemunho de que Jesus Cristo é o Redentor e Salvador do mundo. Ele pode nos conduzir ao nosso lar, à mesa de uma vida alegre e pode guiar em nossa jornada. Que nos lembremos dele e o sigamos de volta ao nosso lar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos e irmãs, alegro-me com vocês no Evangelho de Jesus Cristo. Trago o amor dos membros fiéis das Filipinas e, em nome deles, digo Mabuhay. Nesta semana de Páscoa, presto testemunho do Cristo vivo, de que Ele ressuscitou dos mortos, de que seu amor por nós e pelo Pai Celestial é puro e eterno. Hoje gostaria de centralizar minha mensagem no amor do Pai Celestial e de Jesus Cristo por todos nós, que se manifesta por meio da expiação de seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando um anjo perguntou ao profeta Nefe sobre o conhecimento que ele tinha de Deus, Nefe respondeu simplesmente: sei que ele ama seus filhos. Um versículo do livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo, descreve de forma vigorosa o perfeito amor do Salvador. E o mundo, devido à iniquidade, julgá-lo-á como uma coisa sem valor. O açoitam, ferem-no, cospem nele, e ele suporta-o, por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. O amor universal do Salvador é a força motivadora por trás de tudo o que ele faz. Sabemos que é o mesmo amor que o Pai Celestial tem por nós, porque o Salvador humildemente ensinou que ele e o Pai são um. Então, como retribuímos e demonstramos nossa gratidão pelo amor universal deles? O Salvador nos ensinou por meio deste convite simples e abrangente. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O presidente Dallin H. Oaks ensinou:
O amor universal e perfeito de Deus é demonstrado em todas as bênçãos de seu plano do Evangelho, incluindo-se o fato de que suas bênçãos mais especiais estão reservadas àqueles que obedecem suas leis. Gostaria de compartilhar 3 maneiras específicas pelas quais o Pai Celestial demonstra seu amor por nós, seus filhos. Primeiro, os relacionamentos com Deus e com a família demonstram seu amor. Os relacionamentos mais valiosos que temos são com o Pai, o Filho e com nossa própria família, porque a ligação que temos com eles é eterna. O grande plano de felicidade é uma demonstração maravilhosa do amor de Deus por nós. Com os olhos fitos no plano de Deus, escolhemos voluntariamente retirar o solo e as pedras de dentro de nós que alicerçam desejos egoístas e substituí-los por alicerces que constroem relacionamentos eternos. De certo modo, isso pode ser chamado de escavação espiritual. Ao realizarmos nossa escavação espiritual, precisamos primeiro buscar a Deus e invocá-lo. O fato de buscar a Deus e invocá-lo vai iniciar o processo e dar lugar para alicerçarmos e fortalecermos nosso relacionamento eterno. Isso amplia nossa visão espiritual e nos ajuda a focar em mudar o que podemos controlar, em vez de focar nos temores que estão fora de nosso controle. Ao estudarmos a vida e o ministério de nosso Salvador Jesus Cristo, seremos capazes de visualizar essas coisas e essas outras preocupações a partir de uma perspectiva eterna. Às vezes, distrações podem nos impedir de sentir o amor de Deus em nossas atividades e nossos relacionamentos familiares. Uma mãe, sentindo que os dispositivos eletrônicos estavam prejudicando seu relacionamento familiar, encontrou uma solução. Na mesa de jantar, em outras ocasiões familiares, ela simplesmente diz: nada de celulares. É hora de nosso bate-papo. Ela diz que essa é a nova regra da família e que quando conversam pessoalmente, isso fortalece o relacionamento familiar deles. Agora, elas desfrutam juntos, em família, bons debates sobre o estudo do Vem Segue-me. Segundo, ele manifesta seu amor a seus filhos chamando profetas. Nosso mundo atual está imerso em uma guerra de palavras e divergência de opiniões. Paulo nos lembra que há tantos gêneros de vozes no mundo. Qual dentre todas as vozes se ergue de forma clara e significativa acima do caos? É a voz dos profetas de Deus, que são videntes reveladores. Lembro-me vividamente de que, após passar por uma cirurgia em 2018, ao voltar para o trabalho, estava no estacionamento da sede da igreja e, de repente, ouvi a voz do presidente Russell M. Nelson me chamando: Daniela, Daniela. Corri ao encontro dele e ele me perguntou como eu estava. Eu disse: estou me recuperando muito bem, presidente Nelson. Ele me deu alguns conselhos e me abraçou. Realmente senti o ministério pessoal de um profeta por cada um de nós. O presidente Nelson já viajou para muitas nações da Terra. Para mim, ele não está apenas ministrando a milhares, mas ministrando a cada um desses milhares. Ao fazer isso, ele compartilha o amor de Deus por todos os seus filhos. Recentemente, as palavras do presidente Nelson têm sido uma fonte de força e inspiração para o povo das Filipinas. Como em todo o mundo, o país foi severamente afetado pela pandemia da Covid-19 durante 2020, assim como por uma erupção vulcânica, terremotos, fortes tufões e inundações devastadoras. Mas as palavras do profeta vieram como um pilar de luz brilhando entre as nuvens escuras do medo, da solidão e do desespero. Elas incluíram o convite de participar do Dia do Jejum e Oração Mundial e os conselhos para seguir em frente apesar da pandemia. Ele nos convidou a transformar nosso lar em santuários de fé. Ele convidou os membros da igreja em todos os locais a respeitar todos os filhos de Deus e a permitir que Deus prevaleça em sua vida. Igualmente inspirador foi o testemunho do presidente Nelson em um vídeo sobre o poder da gratidão, juntamente com sua oração que ressoou pelas Filipinas. As Filipinas e o mundo inteiro são abençoados por sentir o amor de Deus por meio das palavras de seu profeta escolhido. Terceiro, a repreensão pode ser uma manifestação do poder de Deus, do amor de Deus por seus filhos. Às vezes, Deus demonstra seu amor nos repreendendo. É uma forma de nos lembrar que Ele nos ama e sabe quem somos. Sua bênção prometida de paz está disponível a todos que corajosamente trilham o caminho do convênio e estão dispostos a receber correção. Quando reconhecemos a repreensão e estamos dispostos a recebê-la, ela se torna uma cirurgia espiritual. A propósito, quem gosta de cirurgia? No entanto, ela pode salvar a vida daqueles que precisam dela e estão dispostos a recebê-la. O Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. As Escrituras nos ensinam. Essa repreensão ou cirurgia espiritual trará a transformação necessária para a nossa vida. Nós reconheceremos, irmãos e irmãs, que isso refina e purifica nosso vaso interior. Após ter perdido as 116 páginas do manuscrito do Livro de Mórmon, o Senhor o corrigiu. O profeta Joseph Smith demonstrou amor por ele, dizendo: não devia ser temido mais aos homens do que a Deus. Tu deverias ter sido fiel. Eis que tu és Joseph,
e foste escolhido. Lembra-te, porém, que Deus é misericordioso, portanto, arrepende-te. Em 2016, enquanto servia a missão Little Rock, Arkansas, perdi o irmão Cava, que entregasse um pacote para a minha irmã mais velha, que morava em uma ilha em Fiji. A resposta dele não foi o que ele esperava. Presidente Wakolo lhe disse: sua irmã faleceu e foi sepultada há 10 dias. Senti pena de mim mesmo e fiquei até um pouco aborrecido porque minha família nem se importou em me avisar. No dia seguinte, enquanto minha esposa ensinava os missionários, o seguinte pensamento penetrou em minha alma: Daniela, todas essas experiências são para o seu próprio bem e desenvolvimento. Você tem ensinado e compartilhado o seu testemunho sobre a expiação de Jesus Cristo. Agora viva de acordo com esse testemunho. Fui lembrado de que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não devemos desprezar, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Isso foi uma cirurgia espiritual para mim e o resultado foi imediato. Enquanto estava pensando na experiência, fui chamado para concluir o debate. Entre outras coisas, compartilhei as lições que eu tinha acabado de aprender. A primeira, que eu tinha acabado de ser repreendido pelo Espírito Santo e gostei muito disso, porque foi o único que o ouviu. A segunda, que graças ao sacrifício e resgate feito pelo Salvador, não vou mais me referir a meus desafios como provações e tribulações, mas como experiências de aprendizado. E a terceira, que por causa de sua vida perfeita sem pecados, não vou mais me referir às minhas falhas e faltas de habilidades como fraquezas, mas sim como oportunidades de desenvolvimento. Essa experiência me ajudou a saber que Deus nos repreende porque Ele nos ama. Para concluir, nosso Pai Eterno e seu Filho Jesus Cristo demonstram seu amor, tornando possível que tenhamos um relacionamento eterno com eles e com nossos familiares, chamando profetas modernos para nos ensinar e ministrar a nós, e repreendendo-nos para nos ajudar a aprender e a crescer. Graças damos a Deus pela incomparável dádiva de seu Filho divino, o Senhor ressuscitado, sim, o Cristo vivo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson, disse o seguinte em nossa última conferência geral: nesses tempos trabalhosos sobre os quais o apóstolo Paulo profetizou, Satanás não está mais tentando esconder seus ataques ao plano de Deus. O mal audacioso se prolifera. Entretanto, o único meio de sobreviver espiritualmente é de estarmos determinados a permitir que Deus prevaleça em nossa vida. Aprendemos a ouvir sua voz e usarmos nossa energia para ajudar a coligar Israel. Ao ponderarmos sobre o convite do profeta para aprendermos a ouvir a voz de Deus, nosso coração está determinado ou endurecido? Lembremos-nos do conselho dado em Jacó 6, versículo 6. Sim, hoje, se quiserdes ouvir a sua voz, não endureçais o coração, pois por que desejais morrer? Que sejamos determinados a permitir que Deus prevaleça em nossa vida. Como podemos permitir que Deus prevaleça em nossa vida em vez de o adversário prevalecer? Lemos em Doutrina e Convênios, seção 3, versículo 34. Portanto, não temais, pequeno rebanho. Fazei o bem. Deixai que a terra e o inferno se unam contra vós. Pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não prevalecerão. Essa é uma promessa significativa. Embora a terra e o inferno possam se unir contra nós, eles não poderão prevalecer se escolhermos permitir que Deus prevaleça, alicerçando nossa vida sobre sua rocha. Falando a seus discípulos, Jesus Cristo ensinou a respeito de um homem sábio e de um homem insensato, conforme registrado em Mateus, capítulo 7, no Novo Testamento. Muitos de vocês já ouviram a música da primária, o sábio e o tolo. Se compararem as 4 estrofes da música, vocês perceberão que a primeira e a segunda estrofes são muito semelhantes
a terceira e a quarta estrofes. Tanto o homem sábio quanto o homem tolo estavam construindo uma casa. Ambos desejavam prover à sua família um lar seguro e confortável. Eles desejavam viver felizes para sempre como família, assim como vocês e eu. As circunstâncias que o cercavam eram as mesmas. A chuva ali desceu e o rio subiu. Cantamos essa música, repetimos esse trecho 6 vezes. A única diferença é que o sábio construiu sua casa sobre a rocha e a casa resistiu. Ao passo que o homem insensato construiu sua casa sobre a areia e sua casa então caiu. Portanto, o local em que nosso alicerce se encontra é realmente importante. E isso tem um efeito decisivo no resultado final e na eternidade. É meu desejo e minha oração que todos encontremos o alicerce seguro e permaneçamos nele ao edificarmos nossa vida futura. Somos lembrados do seguinte em Elamã, capítulo 5, versículo 12. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a roça de nosso Redentor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim. Por causa da rocha, sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Essa é a promessa que recebemos de Deus. Se edificarmos nosso alicerce em Jesus Cristo, não cairemos. À medida que perseverarmos até o fim, Deus nos ajudará a alicerçar nossa vida em sua rocha e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Talvez não consigamos mudar o que está por vir, mas podemos escolher como nos preparar para o que acontecerá. Alguns de nós podem pensar, o Evangelho é bom, então precisamos aplicá-lo à nossa vida, talvez uma vez por semana. Ir à igreja apenas uma vez por semana não é suficiente para alicerçar nossa vida sobre a rocha. Nossa vida inteira deve ser preenchida com o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é apenas uma parte de nossa vida. Na realidade, nossa vida faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Pensem nisso. Não é verdade? Nossa vida mortal é apenas uma parte de todo o plano de salvação e exaltação. Deus é nosso Pai Celestial. Ele ama todos nós. Ele conhece nosso potencial muito melhor do que conhecemos a nós mesmos. Deus não apenas conhece os detalhes de nossa vida. Ele conhece todos os detalhes dos detalhes de nossa vida. Por favor, sigam os sábios conselhos de nosso profeta, o presidente Nelson. Tal como é registrado em Doutrina e Convênios, seção 21, versículos 5 e 6, por suas palavras recebereis, como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós.
Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Por essa razão, a terra e o inferno não poderão prevalecer e nós não cairemos. Testifico-lhes que Cristo virá novamente, assim como fez antes. Mas desta vez será com grande glória e majestade. É meu desejo e minha oração que eu esteja preparado para recebê-lo, seja deste lado do véu ou do outro. Ao comemorarmos juntos esta maravilhosa época de Páscoa, espero que por meio da expiação de Jesus Cristo e do poder de sua ressurreição, eu seja capaz de me encontrar com o meu Criador e dizer a Ele, obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. I am grateful to be with you this wonderful Easter morning. Sou grato por estar com vocês nesta maravilhosa manhã de Páscoa. Quando penso na Páscoa, gosto de relembrar as palavras ditas pelos anjos para aqueles que estavam no jardim do sepulcro. Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Testifico que Jesus de Nazaré ressuscitou e que ele vive. Há 34 anos, meu companheiro missionário e eu conhecemos e ensinamos um homem muito intelectual em Davao City, Filipinas, que era colunista em um jornal local. Gostávamos de ensiná-lo porque ele tinha muitas perguntas e respeitava nossas crenças. A pergunta mais memorável que ele nos fez foi: o que vocês pensam de Cristo? Obviamente, compartilhamos com entusiasmo nossos sentimentos e testemunho de Jesus Cristo. Posteriormente, ele publicou um artigo sobre o mesmo tema que continha palavras e frases maravilhosas sobre o Salvador. Lembro-me de ficar impressionado, mas não necessariamente inspirado pelo artigo. Tinha boas informações, mas parecia vazio e sem poder espiritual. Que pensais vós do Cristo? Percebo que à medida do quanto conheço intimamente o Salvador, influencia significativamente minha capacidade de ouvi-lo e minha forma de reagir. Há alguns anos, o elder David Bednar fez as seguintes perguntas em um discurso: nós apenas sabemos a respeito do Salvador ou estamos vindo a conhecê-lo cada vez mais? Como passamos a conhecer o Senhor? Enquanto estudava e ponderava, cheguei à conclusão de que o que eu sabia sobre o Salvador superava em muito o quanto eu realmente o conhecia. Decidi, então, me esforçar mais para conhecê-lo. Sou muito grato pelas Escrituras e pelos testemunhos dos líderes de nossa igreja, homens e mulheres. Minha própria jornada nos últimos anos me levou por muitos caminhos de estudo e descoberta. Oro para que o Espírito Santo transmita hoje uma mensagem muito maior do que as palavras inadequadas que escrevi. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que conhecer o Salvador é a busca mais importante de nossa vida. Ela deve ter prioridade sobre qualquer coisa. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em segundo lugar, à medida que conhecemos cada vez mais o Salvador, as passagens das Escrituras e as palavras dos profetas se tornam tão intimamente significativas para nós que se tornam nossas próprias palavras. Não se trata de copiar as palavras, os sentimentos e as experiências dos outros, mas sim de conhecer por nós mesmos, a nossa própria maneira, ao colocarmos a palavra à prova e recebermos um testemunho do Espírito Santo. Como declarou o profeta Alma: não supondes que eu própria saiba destas coisas? Eis que vos testifico que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que eu tenha certeza de sua veracidade? Eis que vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito. E esse é o Espírito de revelação
que está em mim. Em terceiro lugar, um entendimento crescente de que a expiação de Jesus Cristo se aplica a nós, pessoal e individualmente, nos ajudará a conhecê-lo. Muitas vezes é mais fácil para nós pensar e falar da expiação de Cristo, em termos gerais, do que reconhecer seu significado pessoal em nossa vida. A expiação de Jesus Cristo é infinita e eterna, e universal em sua amplitude e profundidade, mas totalmente pessoal e individual em seus efeitos. Por causa de seu sacrifício expiatório, o Salvador tem o poder de nos purificar, curar e fortalecer um de cada vez. O único desejo do Salvador, seu único propósito desde o início, era fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era que ele ajudasse a levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, tornando-se nosso advogado para com o Pai. Por isso, ainda que era filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie, e tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. O Filho de Deus padece, segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. Gostaria de contar uma experiência simples que ilustra a luta que às vezes temos que enfrentar para abraçar a natureza pessoal da expiação do Senhor. A convite do meu líder, li o livro de Mórmon de capa a capa e marquei todos os versículos que se referiam à expiação do Senhor. Ele também me convidou a preparar um resumo de uma página sobre o que aprendi. Eu disse a mim mesmo, uma página? Vai ser fácil. Para minha surpresa, porém, achei a tarefa extremamente difícil e falhei. Desde aquela época, percebi que falhei por ter perdido o foco e por ter sustentado suposições incorretas. Primeiro, eu esperava que o resumo fosse inspirador para todos. Mas o resumo era para mim e para mais ninguém. O objetivo era capturar meus sentimentos e minhas emoções sobre o Salvador e o que ele fez por mim, para que cada vez que eu o lesse, ele evocasse experiências espirituais maravilhosas, pungentes e pessoais. Em segundo lugar, eu esperava que o resumo fosse grandioso e elaborado, cheio de palavras e frases pomposas. Mas nunca teve a ver com pompa. O objetivo era ser uma declaração de convicção clara e simples, porque minha alma se deleita na clareza, porque é desta maneira que o Senhor Deus faz suas obras entre os filhos dos homens, pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento. Terceiro, esperei que ele fosse perfeito, um resumo que finalizaria todos os resumos, que não poderia e não deveria ser modificado, em vez de um trabalho em andamento, ao qual eu poderia acrescentar uma palavra aqui, uma frase ali, à medida que minha compreensão da expiação de Jesus Cristo amadurecesse. Na juventude, aprendi muito ao conversar com meu bispo. Durante aqueles ternos anos, aprendi a amar estas palavras de um amado hino. Assombro me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz e tremo ao pensar que por mim sua vida deu. Por mim tão humilde, seu sangue Jesus verteu. Que assombroso é, ó, ele me amou. E assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. O profeta amoroso nos fez o convite. E agora vos exorto a que busqueis esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram. O presidente Russell M. Nelson fez a promessa de que, se continuarmos a aprender tudo o que pudermos sobre Jesus Cristo, nossa capacidade de rejeitar o pecado aumentará. Nosso desejo de guardar os mandamentos será ampliado. Neste domingo de Páscoa, assim como o Salvador que saiu de seu sepulcro de pedra, que despertemos de nosso sono espiritual e nos elevemos acima das nuvens da dúvida, das garras do medo, da toxicidade do orgulho e da inércia da complacência. Jesus Cristo e o Pai Celestial vivem, em nome de Jesus Cristo, e testifico do seu amor perfeito por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos gratos aos vários coros pela música magnífica que nos ofereceram nesta manhã.
O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro do tabernáculo da Praça do Templo encerrará esta reunião cantando o grande hino de Páscoa, Cristo é já ressuscitado. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Arnulfo Valenzuela, natural do México. Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato pelo privilégio de falar a vocês neste domingo de Páscoa. O sacrifício expiatório e a ressurreição de Jesus Cristo mudaram para sempre a vida de cada um de nós. Nós o amamos e, com gratidão, o adoramos, assim como a nosso Pai Celestial. Nos últimos 6 meses, continuamos a enfrentar uma pandemia mundial. Fico maravilhado com sua resiliência e com sua força espiritual diante das enfermidades, perdas e do isolamento. Oro constantemente para que, em meio a tudo isso, vocês sintam o infalível amor que o Senhor tem por vocês. Se vocês lidaram com suas provações com um discipulado mais forte, o ano que se passou não terá sido em vão. Nesta manhã, ouvimos líderes da igreja que vêm de todos os continentes habitados na Terra. As bênçãos do Evangelho estão realmente disponíveis para todas as raças, línguas e povos. A Igreja de Jesus Cristo é uma igreja mundial. Jesus Cristo é nosso líder. Felizmente, nem mesmo a pandemia foi capaz de desacelerar a marcha contínua de sua verdade. O Evangelho de Jesus Cristo é exatamente o que necessitamos neste mundo conturbado, conflituoso e desgastante. Cada um dos filhos de Deus merece a oportunidade de ouvir e de aceitar a mensagem de cura e redenção de Jesus Cristo. Nenhuma outra mensagem é mais importante para a nossa felicidade, hoje e sempre. Nenhuma outra mensagem é tão repleta de esperança. Nenhuma outra mensagem é capaz de eliminar as contendas em nossa sociedade. A fé em Jesus Cristo é o alicerce de toda crença e o meio pelo qual temos acesso ao poder divino. De acordo com o apóstolo Paulo, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tudo o que é bom na vida, todas as bênçãos de significado eterno possíveis, começa com a fé. Permitir que Deus prevaleça em nossa vida começa com a fé, no fato de que Ele está disposto a nos orientar. O verdadeiro arrependimento começa com a fé, no fato de que Jesus Cristo tem o poder de nos purificar, de nos curar e de nos fortalecer. Não negai o poder de Deus, declarou o profeta Moroni, pois ele opera com poder, de acordo com a fé dos filhos dos É a nossa fé que libera o poder de Deus em nossa vida. E ainda, exercer fé pode parecer algo trabalhoso. Às vezes, podemos nos perguntar se é possível encontrar fé suficiente para recebermos as bênçãos de que desesperadamente precisamos. No entanto, o Senhor dissolveu esses temores por meio das palavras do profeta Alma, no livro de Mórmon. Alma pede simplesmente que ponhamos à prova as palavras e que exerçamos uma partícula de fé. Sim, mesmo que não tenhamos mais do que o desejo de acreditar.
A expressão partícula de fé traz à minha mente a promessa bíblica do Senhor de que se tivermos fé como um grão de mostarda, seremos capazes de dizer a este monte: passa daqui para acolá, e haverá de passar, e nada nos será impossível. O Senhor está ciente de nossas fraquezas mortais. Todos cometemos erros em determinados momentos, mas Ele também está ciente de nosso grande potencial. A semente de mostarda começa pequena, mas cresce até se transformar em uma árvore grande o suficiente para que os pássaros façam ninhos em seus galhos. A semente de mostarda representa uma fé pequena, mas crescente. O Senhor não exige uma fé perfeita para termos acesso a seu poder perfeito. Entretanto, Ele nos pede que acreditemos. Meus queridos irmãos e irmãs, minha súplica a vocês nesta manhã de Páscoa é para que comecem hoje a aumentar sua fé. Por meio da fé que vocês têm, Jesus Cristo aumentará sua capacidade de mover as montanhas em sua vida. Mesmo que seus desafios pessoais pareçam tão grandes quanto o Monte Everest. Suas montanhas podem ser a solidão, a dúvida, as enfermidades ou outros problemas pessoais. Suas montanhas variam, mas a resposta para cada um de seus desafios é aumentar sua fé. Isso exige esforço. Os aprendizes preguiçosos e os discípulos negligentes sempre terão dificuldades para encontrar até mesmo uma partícula de fé. Fazer qualquer coisa de forma correta exige esforço. Tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não é uma exceção. Aumentar a fé e a confiança que temos nele exige esforço. Gostaria de compartilhar 5 sugestões que os ajudarão a desenvolver essa fé e essa confiança. Primeira, estudem. Tornem-se alunos empenhados. Mergulhem nas Escrituras para entender melhor a missão e o ministério de Cristo. Conheçam a doutrina de Cristo, a fim de entenderem o poder dela para a sua vida. Internalizem a verdade de que a expiação de Jesus Cristo se aplica a vocês. Ele tomou sobre si seus sofrimentos, seus erros, suas fraquezas e seus pecados. Ele pagou o preço compensador e proporcionou a vocês o poder para que movam todas as montanhas com as quais se depararem. Vocês têm acesso a esse poder com sua fé, sua confiança e sua disposição de segui-lo. Pode ser necessário um milagre para que suas montanhas sejam movidas. Aprendam sobre milagres. Os milagres acontecem de acordo com sua fé no Senhor. O ponto central dessa fé é confiar na vontade e no tempo dele. Como e quando Ele vai abençoá-los com a ajuda milagrosa que vocês desejam. A sua descrença é a única coisa que impedirá que Deus os abençoe com milagres para que as montanhas sejam movidas em sua vida. Quanto mais aprenderem sobre o Salvador, mais fácil será confiar em sua misericórdia, em seu amor infinito, em seu poder fortalecedor, em seu poder redentor e em seu poder de cura. O Salvador nunca está tão próximo de vocês do que quando estão enfrentando ou escalando uma montanha com fé. Segunda, escolham acreditar em Jesus Cristo. Se tiverem dúvidas sobre Deus, o Pai, e seu Filho amado, ou sobre a legitimidade da restauração, ou a veracidade do chamado divino de Joseph Smith como profeta, escolham acreditar e permaneçam fiéis.
Apresentem suas dúvidas ao Senhor e a outras fontes fiéis. Estudem com o desejo de acreditar, em vez de terem esperança de encontrar uma falha na vida de um profeta ou uma discrepância nas Escrituras. Parem de ampliar suas dúvidas, debatendo-as com outros que duvidam. Permitam que o Senhor os oriente em sua jornada de descoberta espiritual. Terceira, ajam com fé. O que vocês fariam se tivessem mais fé? Pense nisso. Escrevam sobre isso. Depois, recebam mais fé ao fazer algo que exija mais fé. Quarta, participem das ordenanças sagradas dignamente. As ordenanças liberam o poder de Deus para a sua vida. E quinta, peçam ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que os ajude. A fé exige esforço. Receber revelação exige esforço. Mas todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Deus sabe o que ajudará sua fé a crescer. Pergunte a Deus. Pergunte a Ele repetidas vezes. Os descrentes podem dizer que a fé é para os fracos. Entretanto, esse argumento ignora o poder da fé. Será que os apóstolos do Salvador teriam continuado a ensinar sua doutrina após sua morte, correndo risco de vida, se tivessem duvidado dele? Será que Joseph e Hyrum Smith teriam morrido como mártires defendendo a restauração da Igreja do Senhor, a menos que tivessem um testemunho seguro de que ela era verdadeira? Será que quase 2.000 santos teriam morrido durante a jornada dos pioneiros, se não tivessem fé em que o Evangelho de Jesus Cristo havia sido restaurado? A fé é realmente o poder que possibilita que algo improvável realize o impossível. Não minimizem a fé que vocês já têm. É preciso fé para se unir à igreja e permanecer fiel. É preciso fé para seguir os profetas em vez de seguir opiniões eruditas e populares. É preciso ter fé para servir uma missão durante uma pandemia. É preciso ter fé para viver uma vida casta quando o mundo exclama que a lei da castidade ordenada por Deus é algo obsoleto. É preciso ter fé para ensinar o Evangelho às crianças em um mundo secular. É preciso ter fé para suplicar pela vida de um ente querido e ainda mais fé para aceitar uma resposta desanimadora. Há 2 anos, a irmã Nelson e eu visitamos Samoa, Tonga, Fiji e o Tahiti. Cada uma daquelas nações insulares havia sofrido fortes chuvas por vários dias. Membros haviam jejuado e orado para que as reuniões que ocorreriam a céu aberto fossem preservadas da chuva. Em Samoa, em Fiji e no Tahiti, assim que as reuniões começaram, a chuva parou. Mas em Tonga, a chuva não parou. Ainda assim, 13.000 santos fiéis chegaram horas mais cedo para conseguir um lugar, esperaram pacientemente em meio a uma chuva constante e depois se sentaram durante uma reunião muito molhada de 2 horas. Vimos uma fé vibrante ser empregada entre cada um daqueles membros locais. Fé suficiente para parar a chuva e fé para perseverar quando a chuva não parou. As montanhas em nossa vida nem sempre se movem como ou quando queremos. Mas nossa fé sempre nos impulsiona.
A fé sempre amplia nosso acesso ao poder de Deus. Por favor, saibam disso. Se todas as pessoas no mundo em que vocês confiam e tudo o mais falharem, Jesus Cristo e sua igreja nunca falharão com vocês. O Senhor nunca descansa, nem adormece. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não renunciará a seus convênios, às suas promessas, ou ao amor que Ele tem por seu povo. Ele realiza milagres hoje e realizará milagres amanhã. A fé em Jesus Cristo é o maior poder que temos à nossa disposição nesta vida. Tudo é possível aos que creem. Sua fé crescente nele moverá montanhas. Não as montanhas que fazem parte das paisagens que embelezam a terra, mas as montanhas de sofrimento em sua vida. Sua crescente fé os ajudará a transformar seus desafios em um crescimento e uma oportunidade incomparáveis. Neste domingo de Páscoa, com meus profundos sentimentos de amor e gratidão, declaro meu testemunho de que Jesus Cristo de fato ressuscitou. Ele ressuscitou para liderar sua igreja. Ele ressuscitou para abençoar a vida de todos os filhos de Deus, onde quer que vivam. Com fé nele, podemos mover as montanhas de nossa vida. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Our dear
Father in heaven, Nosso querido Pai at que the está nos céus, conclusion of this ao término dessa sessão maravilhosa da conferência, on this Easter Sunday, nesta manhã de when we Páscoa, celebrate desse thy domingo de Páscoa, Son, onde comemoramos Jesus Christ, o teu filho Jesus, a vitória de teu filho Jesus Cristo sobre o pecado e a morte, which will guide us to thee and to vai nos direcionar a ti of eternal future joy. e que nos dá a esperança de felicidade. We come to eterna thee no and bow futuro. our heads and Puxamos pray nossa cabeça a ti e oramos gratitude e expressamos gratidão for thy blessings, por tuas thy bênçãos, Son Jesus Christ, pelo teu filho Jesus Cristo e por sua expiação e ressurreição. We are grateful, Father, for Somos gratos, Pai, church, pela tua igreja, Jesus Christ, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos we are dias. grateful for living Somos prophets, gratos pelos seers, profetas vivos, videntes e reveladores. we are grateful for the teachings that we Somos have gratos received pelos today. ensinamentos que recebemos We hoje. pray that we may follow the consigamos- advice and Possamos counsel seguir os conselhos of our beloved prophet de nosso amado to profeta, increase our de faith aumentarmos nossa in fé thy Son, Jesus em teu Christ. filho Jesus Cristo. We pray, Father, Oramos, for Pai, the first presidency pela of thy primeira church, presidência for de the tua quorum igreja, of the 12 pelo quórum dos apostles. 12 apóstolos. Please bless them with Por health, favor, os abençoe com strength, saúde, força and revelation e revelação to guide us para nos orientar in the covenant path no caminho do convênio back to thee. que nos levará de volta a Ti um dia. We pray, Father, Oramos, Pai, neste dia. and we say that we love thee, we love thy Son, Jesus Expressamos nosso Christ. amor a Ti e ao nosso amor pelo Salvador. No nome sagrado Thy beloved, our de Teu Savior Filho, and Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, Jesus Christ. Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Sunday morning Essa foi a session transmissão da of the sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música para essa sessão foi apresentada por vários coros de todo o mundo, todas gravadas previamente. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.